Artigo 51. O direito a férias anuais, coletivas e individuais do membro do Ministério Público será igual ao dos magistrados, regulando a lei orgânica a sua concessão e aplicando-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Artigo 52. Conceder-se a licença, inciso 1, para tratamento de saúde, inciso 2, por motivo de doença de pessoa da família. Inciso 3, a gestante. Inciso 4, paternidade. Inciso 5, em caráter especial. Inciso 6, para casamento até 8 dias. Inciso 7, por luto, em virtude de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 8 dias. Inciso 8, em outros casos previstos em lei. Parágrafo único. A lei orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções. Artigo 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão. Inciso 1, de licença, prevista no artigo anterior. Inciso 2, de férias. Inciso 3, de cursos ou seminários de aperfeiçoamento em estudos, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4, de período de trânsito. Inciso 5, de disponibilidade remunerada, exceto para promoção em caso de afastamento decorrente de punição. Inciso 6, de designação do Procurador-Geral de Justiça para, alínea A, realização de atividade de relevância para a instituição. Alínea B, direção de centro de estudos e aperfeiçoamento funcional do Ministério Público. Inciso 7, de exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa, de classe na forma da lei orgânica. Inciso 8, de exercício das atividades previstas no parágrafo único do artigo 44 desta lei. Inciso 9, de outras hipóteses definidas em lei. Artigo 54. O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 anos de idade e facultativamente aos 30 anos de serviço, após 5 anos de efetivo exercício na carreira. Artigo 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Ministério Público. Artigo 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles. Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. Artigo 57. Ao cônjuge sobrevivente e, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em importância igual a 1 mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido. Artigo 58. Para os fins deste capítulo, equipara-se a esposa à companheira nos termos da lei. Capítulo 9. Da carreira. Artigo 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos,
organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. É obrigatória a abertura do concurso de ingresso, quando o número de vagas atingir a 1/5 dos cargos iniciais da carreira. Parágrafo 2º. Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do cargo, de acordo com a ordem de classificação no concurso. Parágrafo 3º. São requisitos para ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos pela Lei Orgânica. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida. Inciso 3. Estar quite com o serviço militar. Inciso 4. Estar em gozo dos direitos políticos. Parágrafo 4º. O candidato nomeado deverá apresentar, no ato de sua posse, declaração de seus bens e prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e cumprir a Constituição e as leis. Artigo 60. Suspende-se até definitivo julgamento o exercício funcional de membro do Ministério Público, quando, antes do decurso do prazo de 2 anos, houver impugnação de seu vitaliciamento. Parágrafo 1º. A lei orgânica disciplinará o procedimento de impugnação, cabendo ao Conselho Superior do Ministério Público decidir no prazo máximo de 60 dias sobre o não vitaliciamento e ao Colégio de Procuradores, em 30 dias, eventual recurso. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional no caso de vitaliciamento. Artigo 61. A lei orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Promoção voluntária por antiguidade e merecimento, alternadamente de uma para outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se por assemelhação o disposto no artigo 93, incisos 3 e 6 da Constituição Federal. Inciso 2. Apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva, levando-se inclusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações processuais, e número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Inciso 3. Obrigatoriedade de promoção do promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Inciso 4. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria e integrar o promotor de justiça a primeira quinta parte da lista da antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice. Inciso 5. A lista de merecimento resultará dos 3 nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quanto as necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior. Inciso 6. Não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao Procurador-Geral de Justiça. Artigo 62. Verificada a vaga para remoção ou promoção, o Conselho Superior do Ministério Público expedirá, no prazo máximo de 60 dias, edital para preenchimento do cargo, salvo se ainda não instalado. Artigo 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou promoção,
expedir-se-á edital distinto, sucessivamente com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser preenchida.